Abre comigo no Salmo 23, é um texto muito conhecido. Ele diz assim, você pode ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, por favor? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda, presta bem atenção nessa palavra, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, eu te glorifico pela tua palavra. Glórias ao Senhor. Faz ela ser escrita com fogo eterno em nosso coração, Pai, em nome de Jesus, e o teu nome seja glorificado para sempre. Amém. Irmãos, podem se sentar, por favor. Eu poderia gastar aqui semanas falando nesse salmo. Muitos pastores aqui com mais experiência que eu poderiam aqui falar tantas coisas que estão reveladas nesse salmo. Aqui tem provisão, aqui tem unção, aqui tem honra, né? No sentar na mesa diante dos inimigos e ser honrado. Mas eu queria chamar a atenção de duas pequenas coisas nesse momento aqui nesse salmo. Uma palavra no versículo 4 que fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E eu cheguei no Brasil agora há poucos dias, e lá de onde eu estava, a gente acompanha as notícias do Brasil, a internet hoje chega em todos os lugares, e o Senhor colocou no meu coração para trazer uma palavra de esperança para a minha nação. Eu queria abençoar a minha nação, porque a minha nação, Deus tem usado a minha nação para abençoar as nações. O Brasil é um país generoso, o Brasil tem seus defeitos, tem suas situações, mas o Brasil é um país que envia pães para as nações. E o brasileiro, ele tem esse coração de abençoar, de repartir muitas vezes com sacrifício sem ter. Muitas nações têm repartido conosco hoje, graças a Deus, porque nós precisamos de recursos, mas muitas vezes nós notamos que são nações que têm muito, mas o Brasil muitas vezes, irmãos, ele dá a oferta da viúva, ele reparte pão, ele tem 2, ele dá 1, essa é a nação brasileira. E eu queria ministrar esperança sobre a nossa nação nessa noite aqui. E não é uma falsa motivação ou coaching, nada contra o coaching assim, mas não é algo motivacional, mas uma palavra de Deus. Por isso que eu falei algo muito simples, que era o Salmo 23. E quando eu falei o ainda, a tradução da palavra ainda aqui seria assim, mesmo que. O ainda é uma possibilidade de nós passarmos na nossa vida. Ele não é uma coisa absoluta, é uma possibilidade. O problema é que muitas vezes a possibilidade, ela acontece tantas vezes, que ela se torna algo que a gente pensa que ela é eterna, mas não, ela é um momento. Eu vou te dizer como Deus me deu essa palavra. Deus me deu essa palavra em 2008, quando a minha esposa teve uma situação de saúde muito grave, e eu tive que sair correndo com ela para a Tailândia, que era a nação com mais recurso perto de nós, e o médico ali examinando, e ele estava assim com pouca esperança que ela vivesse, a mulher da minha vida, o amor da minha vida aqui na terra que o Senhor me deu, ela estava escapando das minhas mãos, e eu andava nas ruas de Bangkok chorando, desesperado, e Deus trouxe essa palavra, Ele falou, filho, você está passando um ainda, não é o final, é um momento, o ainda, ele não tem um peso de eternidade, ele tem um peso de um momento, ele não é para sempre, o ainda é possibilidade. Então, quando pregaram para mim, eu me converti, algumas pessoas falaram, olha, entrega a vida para Jesus, vai dar tudo certo, sempre que você estiver doente, você vai ser curado, sempre que você estiver com um problema financeiro, você vai receber um cheque. E eu cresci nos primeiros passos da minha fé, acreditando que se tornar crente, tudo ia ser muito fácil, e de repente começaram a vir dificuldades na minha vida, dificuldades no ministério, fui para o ministério, e muitas dificuldades, eu falava, Senhor, cadê aquele evangelho fácil,
aquele evangelho instantâneo assim. Nós somos a geração, né, que cresceu de maneira muito fácil. A minha geração, talvez a geração que veio agora depois da minha, já é mais fácil. Se a gente pegar crentes antigos, de muito mais idade que a gente, de 70, 80 anos, eles tinham que andar a cavalo para ir na igreja, ou andar a pé horas para ir na igreja. Hoje, muitas vezes, nós temos tanta facilidade, e a geração que vem depois de nós agora, já vem mais diluída ainda. Qualquer coisa eles acham que está morrendo, está acabando, e eu olho assim e falo, meu Deus, no meu tempo era tão difícil. Aí meus pais falam, no nosso tempo era tão difícil. Nós somos uma geração hoje, irmãos, que qualquer luta, qualquer aflição, muitas vezes a gente sucumbe. Mas Jesus nunca falou que nós teríamos uma vida fácil. O que Ele prometeu para nós é que nós teríamos uma chegada certa, mas que o caminho não era fácil. Ele falou lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não eliminou as aflições. Todos os profetas e homens de Deus na Bíblia, eles passaram por momentos de aflições, eles passaram por momentos de fornalha. Deus não livrava da fornalha, mas Ele entrava junto, Jesus entrava junto na fornalha. E eu não sei onde está esse evangelho tão fácil, que hoje parece assim, tudo é instantâneo, né? Aquele macarrão que você joga na água quente e com 2 minutos está pronto e você come, tudo parece que tem que ser tudo muito rápido. Então as gerações de hoje, elas muitas vezes estão se diluindo. Se tem dificuldade, parece que se tirou uma nota baixa na escola, já é desesperador. Se alguém no Facebook falou que a menina não era bonita, ela já se desespera, porque alguém falou que ela não era bonita, alguém não deu atenção. As nossas gerações, infelizmente, estão se diluindo, e elas não são fortes ainda, e nós precisamos entender que o evangelho, ele traz tribulação. Não o evangelho, mas andar em fé, andar com o Senhor, traz também situações. Eu queria subir aqui no púlpito hoje e falar assim, gente, eu vou orar por vocês aqui, e tudo vai dar certo, você vai sair ali fora, vai ter um anjo, vai te dar um cheque daquilo que você está precisando para pagar uma conta. Se você tem uma doença, daqui a pouco, nós vamos orar aqui, e você já vai sair, o exame já vai vir. Eu sei que o Senhor nos cura, eu sei que o Senhor é Deus de cura, é Deus de livramento, eu sei, mas eu também sei que existem processos muitas vezes, existem aindas, que eu ande pelo vale da sombra da morte. E talvez você está vivendo um ainda nesse momento, entendeu? Mas os ainda, gente, eles não são para a morte, eles não são para a gente desesperar. O ainda, ele pode ser um momento que, se a gente cruzar com ele, a gente vai chegar lá no final do Salmo. O ainda está no meio do salmo, ele está no meio da possibilidade. Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios 4, 17 e 18, que fala assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória. Então, gostando ou não, você gostando ou não, eu não gosto da tribulação, eu não gosto do ainda, eu não gosto da luta, mas se nós estamos passando um momento de ainda, ele pode trazer para nós um peso de glória. Talvez você vai falar assim, você não sabe a minha história, eu estou no fundo do poço, e eu vou falar assim, olha, tem uma vantagem de estar no fundo do poço, porque do fundo do poço ninguém passa. O fundo do poço pode significar um novo começo, porque José, o que para José parecia o fim, que era o fundo do poço, era o começo de uma nova história. O ainda de José naquele poço, quando ele foi jogado ali, e a coisa assim, parece que acabava ali. Aí ela piorou um pouco mais. Ele foi vendido como escravo, foi tirado do poço. Aí ele pensou, agora eu vou entregar, agora eu vou contar para o meu pai o que meus irmãos fizeram comigo. Aí ele foi vendido como escravo. Quando parecia que a situação, o ainda de José estava terminando, agora ele era mordomo da casa de Potifar, a situação piorou ainda mais. Ele foi lançado na cadeia. E lá na cadeia, ele começou a ter o que eu queria falar sobre hoje à noite, sobre esperança. Ele começou a ter uma esperança. De novo ele estava ali na cadeia, no ainda dele, mas ele estava ali vivendo uma realidade de governar a própria cadeia.
de dominar o ainda dele, aquele momento difícil, ele estava ali, ao invés de ele se entregar à depressão, à morte, ao desânimo, ele estava ali governando na cadeia, e aí de repente a porta da cadeia abre, talvez ele pensou, o que vem agora, né? Será que agora vem um cara para me executar? Mas não, irmãos, o ainda terminou ali, a porta da cadeia abriu e ele saiu para governar o Egito. Então, o fundo do poço, ele não é o fim, o ainda, ele traz momentos que podem ser enriquecedores. Como eu falei, eu não gosto dos aindas, eu gosto dos resultados bons. Eu gosto quando assinou o contrato com o governo agora, que alívio, a gente está legalizado novamente, a gente tem o visto, agora nós podemos operar o trabalho. Irmãos, mas para chegar ali, nós passamos um ainda, e o ainda não é um momento fácil, mas nós temos aprendido a adorar no momento do ainda. É quando a adoração ela vai com lágrima, com sangue, e ela parece que tem um efeito assim, os melhores momentos de adoração na minha vida foram talvez piores momentos na minha vida. Uma vez com o pastor José eu fiquei preso no Emirados Árabes, fomos para o Kuwait sem visto, os kuwaitianos com muita dó da gente, que eles gostaram de nós, conversaram, deportaram a gente, e eu fiquei preso no Emirados Árabes. Irmãos, talvez eu nunca experimentei Jesus tão de perto quanto eu experimentei naquele lugar, porque ele estava no meu ainda, e eu pude chorar e adorá-lo ali. Eu não sou um super-homem de fé, mas ele veio, ele sabia da minha fraqueza, ele sabia dos meus temores, e ele me recebeu ali, e ele me acolheu em amor. Todo homem de Deus passou ainda. O ainda de Abraão durou 25 anos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, significa um momento de dúvida, um momento de incerteza, de insegurança. O momento do ainda de Abraão demorou muitos anos. E ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha uma promessa. É o que nos sustenta no momento do ainda, é buscarmos uma palavra de Deus. E no momento que Abraão parecia sucumbir, discutindo com Deus, como que eu vou ter minha herança? O Senhor pega ele e tira da tenda e fala assim: Abraão, olha as estrelas, conta as estrelas, você pode contar? Muitas vezes no nosso ainda, irmãos, tudo que nós precisamos não é nem solução do problema. O que nós precisamos no momento do ainda é uma palavra de Deus, e sair da tenda e olhar para o céu. O problema de Abraão não foi resolvido aquela hora, mas ele teve uma palavra de Deus, e ele teve esperança, e ele olhou para o céu. Ele teve que sair. Às vezes nós estamos dentro da tenda, né? Da tenda do medo, da tenda da ansiedade, da tenda de alguma coisa. Eu queria nessa noite ser um anjo de Deus para você, e de tirar você da tenda e falar: olha para o céu. E Deus vai te dar uma palavra como Deus deu para Abraão. E você vai perceber que o ainda é um momento de crescimento. E tantas coisas aconteceram, né? Eu queria falar de Noé também. Noé obedece a Deus. Numa geração que ninguém obedecia a Deus, Noé decide obedecer. E ele constrói uma arca há 120 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Se você alguém te servir com fidelidade por 120 anos, vamos dizer que pudesse, e você fizesse uma promessa para aquela pessoa que haveria uma chuva, o que você daria para aquela pessoa quando ela terminasse o trabalho? Quem pode me responder? O que você faria se você fosse Deus, no momento que Noé passou a última camada de betume na arca? O que você daria de recompensa para ele? Alguém pode me dizer? Eu daria a chuva, porque o cara obedeceu, mas a chuva não veio. Por 7 dias, eu acho que foi mais difícil para Noé. Eu quero ter essa conversa com ele quando eu chegar no céu. Eu acho que foi mais difícil para Noé os 7 dias com a arca pronta, sem a chuva, do que os 120 anos construindo a arca. Então talvez você fez tudo certo, você operou no certo, você orou, você jejuou, mas a resposta não veio ainda. É porque você ainda está no ainda. Mas a chuva vai vir. Porque Deus prometeu a chuva. Não sei se Noé tinha uma mulher chata que falou: ei Noé, imagina, 120 anos construindo esse barco, para quê, cara?
nem existia chuva, mas ele obedeceu e ele trabalhou. Mas no 7º dia a chuva veio. Queria dizer para você, que se você tem construído a arca do Senhor, se você tem buscado o Senhor, se você tem caminhado no caminho do Senhor, eu queria dizer para você, não desanime se a chuva não chegou ainda, porque ela vai chegar, porque é uma promessa de Deus. Eu queria pôr esperança no teu coração, esperança da parte do Pai, não é da minha parte, não é para te motivacionar. Eu quero ler outro salmo com você, o Salmo 66. Abre lá comigo, por favor, rapidinho. O Salmo 66 diz assim, o versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos acrisolastes, como acrisolaste a prata. Isso é fogo, irmãos. Isso aqui é fogo de 900 graus, 1000 graus, para acrisolar a prata. Tu nos fizeste cair na armadilha, afligiste os nossos lombos. Deus fazendo, irmãos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, humilhação. Passamos pelo fogo, pela água, mas por fim morremos todos sem ter esperança. É isso que está falando o Salmo? Está falando assim, depois de tudo isso, depois de passar esse ainda todo, o Senhor nos trouxe para onde? Para um lugar espaçoso. Nós não temos como chegar no lugar de glória sem passar no ainda. Não tem atalho no reino de Deus, irmãos. Deus, Ele quer facilitar a nossa vida, quer nos abençoar, mas Ele entende que muitas vezes, para a gente ser quebrado no orgulho, na vaidade, na presunção, nós temos que passar pelo ainda. Tem hora que fala, Deus, eu não gosto do ainda, me põe direto lá no final. Mas Ele fala, você tem que passar no ainda, mas você vai chegar lá. E agora eu quero chegar no final do Salmo. O ainda, eu falei no começo, ele é uma possibilidade. Mas o Salmo não termina com uma possibilidade. Quando você passa pelo ainda, você chega no verso 6, que fala assim, certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Certamente. O ainda é um momento. O ainda é uma possibilidade que talvez você está vivendo ela de maneira muito intensa. Mas o Salmo termina com um certamente. Irmãos, isso aqui não é o fim. Ainda que esse mundo aqui se derreta, como diz lá em 2 Pedro 3,10, que tudo isso vai desfazer, eu posso ter esperança. Que ainda que acabasse tudo aqui, há um céu me esperando. Não termina aqui. Nós temos que aprender a olhar para o céu, queridos. A gente perdeu muito a visão de céu e a gente está assim, olhando só as coisas da terra muitas vezes. Mas há um céu nos esperando. Também não estou falando que tem que largar as coisas da terra e só olhar para o céu. Eu estou falando que nós temos que entender que aconteça o que acontecer, há um céu me esperando. Há um céu te esperando. Ah, Jesus foi, irmãos, preparar um lugar para mim e preparar um lugar para você, está lá em João 14, e se Jesus está lá e Ele está preparando, irmãos, imagine o lugar que Ele está preparando. Eu quero muitas coisas, eu quero muitas bênçãos, eu espero muitas bênçãos, eu oro pelas bênçãos, eu tenho esperança, mas eu sei de uma coisa, irmãos, aconteça o que acontecer, tem um céu me esperando, há um lugar de glória me esperando. Eu queria encerrar minha pregação aqui, falando do meu ainda. Eu passei um dos maiores aindas da minha vida, eu passei no Nepal com a minha filha Asha. Quando a Asha tinha 20 dias de vida, ela foi trazida para a nossa organização e a assistente social falou assim, olha, a mãe biológica faleceu no parto. Essa criança está mamando no peito de várias mães lá da vila e ela está com pneumonia, vocês têm que pegar ela. E eu falei assim, gente, eu não trabalho com meninas, com órfãos, com bebê, nós trabalhamos com meninas do tráfico humano, meninas que foram vendidas para a prostituição. Mas aí a assistente social, que é uma pastora, ela falou assim, olha, eu não tenho para onde levar essa menina. E a Rose, uns dias antes, falou, Silvio, Deus falou que vai trazer uma criança para nós no nosso portão, vai ser nossa filha e eu vou pôr o nome de Asha.
A palavra Asha em Nepali significa esperança. E aí, quando eu estava lá naquela igreja, indo para a fronteira, 20 quilômetros antes da China, a assistente social falou daquela criança. Aí a Rose falou: Silvio, é a criança que Deus me falou. Eu falei: mas você falou que ia chegar no nosso portão, e aqui está no portão da China. Não é o nosso portão. Mas, irmãos, mulheres se tornam anjos e ajudam, né? Até hoje a Rose não me contou direito a coisa. Eu acho que a Rose falou para a mulher levar a criança no portão. Porque eu fui para a Índia pegar visto para as meninas virem para o Brasil em 2006. A gente trouxe um grupo de meninas para dançar nas igrejas aqui no Brasil, uma dança típica nepalesa. E aí eu estava na Índia pegando o visto e a Rose falou: o bebê chegou. Primeiro eu estava lá na vila. Aí eu voltei para Katmandu com a Rose, fui para a Índia no outro dia, e nisso o bebê chega. E eu lembro na noite que eu voltei da Índia, no primeiro momento a Rose ficou preocupada, fez um bercinho para o bebê do lado da nossa cama, e o bebê chorou à noite, e ela preocupou de eu ficar assim bravo, que eu não queria. Eu falei: eu tenho um processo de adoção no Nepal. Você é louca, Rose, vai dar muita dor de cabeça. A Rose falou: Deus me prometeu, Deus falou que ia me dar uma filha nepalesa. E aí eu conto isso com a permissão da Asha, geralmente eu conto nos cultos, com ela presente. E aí, a Asha chorou, e o primeiro momento que ela chorou, o Espírito Santo, eu amei ela com tanta intensidade, o Espírito Santo falou: ela é tua filha. E aí nós começamos um longo processo de adoção, contratamos o melhor advogado nepalês para esse caso da adoção, e o Nepal fechou as adoções internacionais, e não tinha jeito de adotar aquela criança, e nós começamos a lutar. O nosso ainda se tornou esse vale da sombra da morte, o medo de perder, e ela foi crescendo. Ela passou a ter 1 ano, 2 anos, e aí ela aprendeu. Outros meninos brasileiros, filhos de missionário, do pastor Vinícius, que vocês conhecem, viraram amiguinhos dela. O Davi, filho do Vinícius, voava para o Brasil, ia para a Tailândia, e ela falava assim: papai, por que eu não posso ir no avião? Eu falava: filhinha, você não tem o papel, você tem que ter um papel para ir no avião. Ela: que papel, papai? Eu falava: é um papel que vai dar para você um passaporte, e você vai poder voar. E ela falava assim: então eu vou orar. E ela falava: Jesus, dá meu papelzinho. Todo dia, chegava visita, chegava pastores em casa, eu ia falar assim: pastor, o senhor pode orar, abençoando a nossa refeição? Ela falava: não, eu quero orar. E fechava o olho e falava: Jesus, dá meu papelzinho. E era o nosso ainda, irmãos. E naquele momento eu desesperado, sabe o que eu tive no meu ainda? Eu não tive a solução naquele momento, eu tive uma palavra de Deus. Deus dá palavra no ainda. E se Ele não te der a solução no teu ainda nessa noite, eu oro ao Senhor e clamo ao Senhor, e orei ali no hotel: Senhor, dá uma palavra no ainda dos meus irmãos, uma palavra que sustente, uma palavra escrita no coração, dá uma palavra, porque eu sei que o certamente virá sobre eles, mas eles precisam de uma palavra para cruzar esse ainda. E aí, irmãos, Deus me deu Hebreus 10, 35 a 38, eu sei decor, porque foi uma palavra escrita com fogo. Ele fala assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Quando você confia, você já é galardoado. Quando você: Deus, eu confio, mesmo nesse problema, mesmo nesse ainda, eu decido confiar, você tem grande galardão. Aí a palavra continua: porque necessitais de perseverança ou paciência, para que depois de haver desfeita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quem aqui tem promessa? Você sabe que tem promessa, parece que está escondida, tem promessa. Irmãos, tem promessa sobre essa nação. Fiz 2 exames de Covid ontem, antes de ontem, por causa da minha voz. Mas tem promessa. São próprios. Não tem formalidade.
Eu empolguei. Eu queria falar sem empolgar. Eu queria falar sem empolgar, mas eu empolguei. A promessa sobre essa nação, irmãos. A promessa sobre a nossa vida. E Deus me deu essa palavra. Depois de haverdes feita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E a versão que ele me deu, era uma versão muito antiga, fala assim, porque um poucochinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Hebreus 10, 35 a 38. E eu lutei com a Acha. Eu lutei em amor. O meu ainda foi muito grande, o ainda da Rose. O advogado me ligou em 5 anos, mais de 30 vezes, para falar assim, vocês perderam o processo. Vocês perderam o processo. Vocês perderam o processo. Ele falou assim, a corte sequer aceitou alguns momentos o protocolo do processo. E a Acha continuava orando. Ela brincava de avião, sentava no banco, fazia de conta que era o avião, ela olhava avião na internet, ela pegava a mala e falava, estou indo para o Brasil, está calor no Brasil, estou vendo as praias do Brasil, que ela via foto. E ela falava, estou indo para os Estados Unidos, vi neve. Eu tinha promessa, eu tinha palavra, mas eu estava no ainda. E ela olhava o avião, falava, papai, eu vou estar naquele avião um dia. Ela tinha mais fé que a gente, irmãos, porque, como eu falei, nós pais, na hora da luta, na hora de um filho com problema, na hora do marido com problema, na hora de uma esposa com problema, na hora de uma situação nos negócios, muitas vezes a gente sucumbe do nosso ainda. Mas a Acha não sucumbiu, ela era uma criança, cheia da fé de Deus no coração dela. E a gente brincava de avião, brincava de aeromoça. Eu era aeromoça servindo ela. E ela falava, eu vou voar, papai. E Deus me deu a palavra, o que há de vir, virá, e não tardará. Está aí um certamente, irmãos. O mesmo certamente do Salmo 23, você vê ele lá em Hebreus. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão. E assim foi quase 6 anos de luta. Aí sabe o que aconteceu? Um dia o advogado ligou e falou, vocês perderam, provavelmente vocês não têm mais chance. Eu falei, Deus, o Senhor me deu uma palavra. A avó da Rose estava morrendo aqui no Brasil, o pai dela falou assim, olha, vem ver tua avó, vai morrer. Daí a Rose falou, pai, eu não posso ir, a Acha não tem o papel. Nisso a Acha ouviu, falou, mamãe, acho que Jesus está demorando me dar o papel, ele vai me dar, mas vai para o Brasil ver tua vovó, que era a avó que criou a Rose. Vai ver tua avó, Jesus vai me dar o papel, mas não é agora. A Rose chacoalhou, ela falou, Acha, escuta, eu não vou para o Brasil sem você, filha. No outro dia o meu sogro ligou, que a minha avó da Rose estava com falência múltipla de órgãos. Ele ligou falando, Rose, estranho, tua avó estava mal ontem, estava na UTI, o médico tinha desenganado, agora ela liberou ela da UTI, já foi para o quarto, já está bem, já está conversando. Estranho. Até que chegou, irmãos, um dia, 25 de agosto de 2011. O que há de vir, virá e não tardará. O certamente chegou, eu pedi para ele pôr a foto. A Acha com o papel. O advogado nos ligou e falou, Silvio, eu nem estava ligando mais à noite, que vocês choravam a noite inteira. Mas o governo, aconteceu um milagre. O governo nepalês concedeu a adoção da tua filha. O que há de vir, virá. O certamente é certo, se Deus deu uma promessa. O ainda não é o final, o ainda é um momento. Mas nós não podemos morrer no ainda. E o Senhor nos deu a Acha. Aí nós vamos fazer o visto do Brasil. Aí a embaixada do Brasil na Índia, que agora tem no Nepal, mas na época era na Índia, negou o visto dela. Aí eu falei, Deus, o que está acontecendo, Senhor? O Senhor prometeu. Aí Deus falou, vem aqui, eu vou te dar uma palavra. O que há de vir, virá. Certamente, bondade e misericórdia. E o Itamaraty emitiu o visto da Acha.
no dia 20 de setembro de 2011, Racha entrou no avião e veio para o Brasil. Aleluia. Glória a Deus. E ela conheceu o Brasil. Ela conheceu as praias do Brasil. Eu queria dizer para você nessa noite, mesmo sem voz, o ainda não é o fim. Eu contei da Acha, porque eu falei de Abraão, eu falei de José, eu falei de Noé, e dá impressão só de personagem bíblico de antigamente. Mas esse mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. O mesmo Deus de Abraão, de Noé, de Daniel, é o teu Deus, é o meu Deus. E Ele é o Deus que escreve muitas vezes, irmãos, a nossa história. E a nossa história tem aindas, para que a gente chegue no certamente. A nossa história tem momentos de luta, momentos de sofrimento, infelizmente, momentos até de perdas, de luto. Perdemos em maio alguém que a gente amava muito. Mas há um certamente para cada um de nós. Há um certamente para mim, há um certamente para você. A Acha voou para o Brasil, irmãos. Ela entrou no avião e foi do jeito, a aeromoça servindo ela. E daí, de repente, ela voou de Doha para São Paulo. E quando estava chegando em São Paulo, o piloto falou assim: senhores passageiros, apertem os cintos, porque nós estamos começando o procedimento de pouso na cidade de São Paulo, Brasil. E a Acha olhou lá embaixo, falou: Brasil, né, papai? Eu falei: não, é a fidelidade de Deus, filhinha. Quando nós confiamos e sobrevivemos no ainda, o certamente chega. O que há de vir virá e não tardará. Não desista, não abandone a sua fé, não abandone o Senhor, não abandone a palavra. Busque a palavra e você vai chegar naquele lugar de livramento, no lugar espaçoso. Talvez você está passando pelo fogo, pela água. Talvez os homens estão cavalgando sobre a nossa cabeça. Talvez nós estamos passando um momento de humilhação. Estamos sendo acrisolados como a prata. Mas há um momento para nós. Há um certamente. Há um céu nos esperando. E há promessas de Deus sobre a nossa vida.